Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, estamos no livro de Jeremias, no capítulo 29. Aproveita para dar um like, aproveita para compartilhar e comentar conosco aquilo que você percebe e aquilo que Deus tem falado com você, para que a gente possa levar mais longe essa mensagem. Vamos à leitura do texto? Nós chegamos aqui num lugar, tá? Eu vou contextualizar para que você possa entender, onde Jeremias ele escreve uma carta aos que tinham sido levados para o cativeiro, né? A primeira investida da Babilônia contra o povo de Judá foi ali por volta do ano de 597 a.C. e foi levada uma leva de judeus para a Babilônia, inclusive o rei Jeoaquim. E só 10 anos depois desse período é que o restante do povo foi levado. Tá? Quem leva a carta para o povo da Babilônia é um amigo de Jeremias, né? Era Safã. Ele era o irmão de Aicã, né? Aquele príncipe que havia protegido Jeremias do linchamento lá no capítulo 26. Eles tinham relacionamento, amizade, né? E o teor da carta, ela vai levar uma palavra do Senhor para aquele povo. Então vamos ao texto. Uma palavra de prosperidade, né? Vamos ao texto. Capítulo 29, a partir do verso 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Verso 2. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia... Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vou repetir, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, mas para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim
e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarde de todo o vosso coração. Quero destacar: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Verso 15: Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade. Vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falosei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-lo-eis com a espada, a fome e a peste. Falosei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações, para onde os estiver arrojado. Porque não deram ouvidos à minha palavra, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer, eu o sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. Verso 24, a Semaías, o Neemita, falarás dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer, há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaias, o Neelamita, porquanto Semaias vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaias, o Neelita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Então, nós temos aqui o capítulo 29, né? Mais uma vez, Deus manda um recado importante para o povo que estava exilado. Mais uma vez, a gente vê o relato de um falso profeta que se levanta, né?
aqui novamente colocando o povo em desordem, né? Falando, pregando em rebeldia contra o Senhor. Eles diziam lá na Babilônia, esses que tinham ido com Jeconias, que o exílio não duraria 2 anos, mas na verdade o decreto de Deus era 70 anos, né? Então eu quero pensar aqui algumas coisas. Uma coisa que Deus trouxe ao meu coração é que, lendo principalmente o verso 5, 6 e o 7, né? Edificai casas, habitais nela, plantai pomares e comei o seu fruto, né? Queridos, Deus quer acrescentar todas as coisas desejáveis para aqueles que o buscam, mas em primeiro lugar, né? Aqueles que buscam a sua vontade, o seu reino, a sua justiça. E Jesus confirma esta palavra em Mateus, no capítulo 6, verso 33, quando o Senhor diz, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Capítulo 6 de Mateus vai falar a respeito, né, do Sermão da Montanha, e aí Jesus vinha falando, né, da riqueza, da preocupação com os bens materiais, né, que a gente não pode servir a 2 senhores, que a gente não deve ajuntar tesouros na terra, que a gente não deve se preocupar com essas coisas. Verso 34 diz, não vos inquietais pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal, né? E por isso eu tenho sempre falado que vamos viver um dia de cada vez, né? Vamos viver um dia de cada vez, porque o apóstolo Paulo, também referendo essa mensagem de Jesus, lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 19, quando ele diz que Deus supre todas as nossas necessidades. Então, Deus supre necessidades, né? Então, Deus acrescenta todas as coisas desejáveis, sim, mas para aqueles que o buscam em primeiro lugar. Segundo, o que eu quero pensar é que Deus, ele nos quer amorosos ao ponto de sermos bons, benéficos para todas as pessoas à nossa volta. Fica expresso aqui no capítulo 29 que ele queria que o povo fosse um povo próspero, um povo abençoador, lá naquele período de 70 anos. E a história vai dizer que o período de exílio de 70 anos foi um período próspero para o povo da Babilônia e para o povo de Judá que estava lá, né? Onde Deus está, tem prosperidade, né, queridos? Terceira coisa que eu quero trazer aqui para gente, para você pensar, para eu pensar, é que Deus se revela na nossa vida. Queridos, olha, isso é muito importante. Deus se revela na nossa vida somente quando estamos prontos a lhe entregar tudo o que somos e tudo o que temos. E se eu fosse procurar uma palavra para explicar essa entrega de tudo que sou e de tudo que tenho, a palavra é dependência total de Deus, dependência plena de Deus. É não fazer nada que não esteja fora, que esteja fora da vontade de Deus. É não tomar decisões fora da vontade de Deus. É não ter direção clara da vontade de Deus para a minha vida. Então, Deus vai se revelar para nós quando nós estivermos dispostos a depender plenamente do Senhor em tudo que somos e cremos e tudo que temos para o Senhor. E por último, eu quero pensar também, tá? Qual era o objetivo que Deus tinha de levar o povo para o cativeiro, né? Na verdade, era um objetivo construtivo.
tudo que Deus fez com o povo de Judá, com o povo de Israel, e até hoje, tudo que Deus faz na nossa vida, tá? Tem um crivo de construir algo em nós, por meio de nós. E essa construção, ela sempre vai nos levar ao arrependimento, vai nos levar à santificação e à restauração da nossa vida, tá? Então, trazendo para nós, lá para o povo foi levado cativo. Para nós, quando nós estamos numa circunstância de tribulação, de luta, de conflito, de enfermidade, tá? É preciso a gente analisar as nossas circunstâncias, tá? Porque no meio da nossa circunstância, no meio da nossa tribulação, no meio da nossa luta que estamos vivendo, Deus sussurra aos nossos ouvidos, né? Nós ouvimos no domingo o sermão, e um sermão abençoador para a nossa vida, né? Que Deus não está nos barulhos. Nos barulhos, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Deus está no sussurro, né? Quando Deus se apresenta para Elias, o texto, né, que a pastora usou no domingo, veio o terremoto, Deus não estava, veio o vento, Deus não estava, Deus estava no sussurro, na voz mansa e suave. Então, em meio à tribulação, nós vamos ouvir a voz de Deus. E qual é a voz de Deus? A voz de orientação. Deus vai falar conosco, vai sussurrar, mas precisa depender de Deus, querido. Precisa estar com Deus em primeiro lugar. Precisa buscá-lo de todo o coração para achá-lo. Tem que buscá-lo de todo o coração para achá-lo. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra tão preciosa. Esta palavra que diz que os teus pensamentos para nós são pensamentos de bênção. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio à falência financeira, seja lá o que for, Pai, que a gente esteja passando, o teu pensamento para nós ainda é pensamento de bem. E nós queremos te agradecer, Pai. Obrigada, Pai, por esta palavra que diz que quando nós te buscamos de todo o nosso coração, nós vamos te encontrar. Nos ajuda, Pai querido, a nos entregar. Nos ajuda, Pai querido, a estar diante de Ti com um coração íntegro, um coração inteiro diante de Ti, Pai. Tendo a certeza de que Tu és o nosso Deus e de que nós somos os Teus filhos amados, Pai. Como lemos, Senhor Deus, nessa manhã, o livro que lemos, Paizinho querido, que diz que o Senhor, Ele não corrige os filhos do diabo. Ao contrário, o Senhor corrige os teus filhos. E nós somos os teus filhos, Pai. Então, Paizinho querido, nos ajuda a entender, nos ajuda a ouvir o teu sussurrar em meio aos nossos barulhos internos. Nos ajuda a ouvir o teu sussurrar, Pai, em meio à nossa tribulação. Pai, quero te pedir, meu Senhor, por essa pessoa que me acompanha, que ouve, Pai, a leitura da tua palavra e que tem dedicado tempo, Pai, para ouvir e aprender de ti. Toma sua vida, sua família, Pai. Abençoa essa pessoa, querido Deus. Entra com providência, Paizinho querido, na vida dela, na vida dos seus familiares, na vida da sua parentela, Pai. Socorre ela, sussurra para ela a direção, Pai. Às vezes, meu Senhor, ela não sabe para onde ir, nem para que rumo tomar, nem que decisão,
Mas o Senhor, Pai, é o Deus que nos sussurra em meio aos nossos barulhos. Que ela possa ouvir o teu sussurrar, a tua voz mansa e suave a falar e a direcionar, a corrigir. Pai, em nome de Jesus, Pai, decreta uma palavra de vitória para a vida dessa pessoa no dia de hoje. E que possamos, Pai, viver o dia de hoje, Pai, de acordo com a tua vontade plena, perfeita, agradável. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, Pai, naquilo que te desagradamos, Pai, naquilo que ferimos e violamos, Pai, as tuas leis morais. Paizinho querido, não nos permita, Senhor Deus, viver, ó Pai, momentos de independência no dia de hoje, mas, Paizinho querido, permita que vivamos na dependência plena e total do Senhor. Então, nos guia hoje, Pai. Sê conosco nesse dia, Pai, nesse dia que se inicia, nesse dia que se apresenta para nós. Paizinho querido, que possamos, Pai, estar atentos à Tua voz, atentos à Tua direção. Vem com teu poder, Pai, santificador, vem com teu poder restaurador sobre as nossas vidas. Nós oramos assim na autoridade do nome de Jesus. Queridos, tenham um dia abençoado na dependência de Deus e até amanhã, se Deus nos permitir.